Estamos aqui para mais um episódio do Mentes que Conectam aqui na Band RS. Um espaço de conversa, porque conectar mentes é dar sentido à vida. Começar um ano novo sempre tem reflexões, esperanças, planos e algumas preocupações. Porque é um tempo também de pagar impostos, de IPTU, IPVA, descontos, sem descontos. Para muitas pessoas, as finanças são uma fonte constante de ansiedade, culpa, sensação de desorganização. Aqui no Mentes que Conectam, a gente acredita que falar de finanças não é só falar de dinheiro, mas de escolhas, de emoções e principalmente de qualidade de vida. É por isso que hoje nós vamos conversar sobre saúde financeira, lembrando que o tripé, o que sustenta o Mentes que Conectam, são as trajetórias profissionais, a carreira, a saúde e finanças. É nessas relações e conexões que a gente vai realmente tendo uma vida de maior qualidade, maior sentido e com maior capacidade de escolhas, né? Usando realmente melhor a nossa liberdade. Para a gente poder refletir sobre isso, para a gente poder ter aqui alguma orientação e alicerçar, refazer alguns conceitos, nós temos uma convidada super especial, uma querida, Priscila Vinhola. É uma especialista em finanças e investimentos, com atuação focada em educação financeira e orientação prática para pessoas que desejam organizar sua vida financeira de forma consciente e sustentável. O trabalho ajuda pessoas a sair desse ciclo de vida, esse ciclo muitas vezes que fica realmente num ciclo vicioso do improviso e da ansiedade, construindo uma relação mais saudável com o dinheiro. Então, Priscila, obrigada por estar aqui com a gente. Começando o ano, bem importante esse período para a gente falar desse tema que parece que é tabu em muitas culturas e muitos grupos. E aqui no Brasil, realmente, isso parece que é um tema que não é muito. As pessoas, é desejado, mas não é muito conversado. Sim. Obrigada por estar aqui conosco. Imagina, o prazer é meu. Fico feliz de poder participar de novo do Mentes que Conectam. Acho que é um canal extremamente viável e inteligente da gente trazer esse tipo de tema para a gente poder conversar de uma forma leve. Então, obrigada pelo convite. E sim, tu trouxe ali, né, como a gente começa o ano já com algumas preocupações, né, como a gente já entra o ano pensando em escola, pensando em impostos, pensando, né, em várias demandas que a gente tem. E casualmente é engraçado como a gente tem essa tendência, né, de deixar para resolver as coisas no início do ano, no início do mês, no início da segunda, né, na segunda-feira, como a gente sempre espera, né, um começo de alguma coisa para startar, olhar para algum problema que a gente está enfrentando. E o início do ano é esse marco para nós, né? A gente se depara com uma situação de um ano que não foi, de repente, tão favorável para nós financeiramente, e aí a gente deixa, não, então, em janeiro, no início do ano, a gente começa. O problema tá, Jaque, em que quando a gente dá esse passo de procrastinar esperando o início do ano, outras coisas acabam acontecendo que também continuam fazendo com que a gente siga procrastinando. Eu deixo para pagar as minhas contas, eu deixo para me organizar e para montar um planejamento financeiro no início do ano, só que aí eu penso, ainda estou de férias, ainda tem tempo para ver isso. Daqui a pouco vai vir carnaval, o ano não começou ainda. Então, quando eu vejo, já passou 2, 3, 5 meses e eu voltei para aquele meu comportamento anterior e mais um ano se passa sem a gente olhar para isso com a devida atenção. E o que eu acredito é que as pessoas olham para finanças muito atrelado com aquela imagem que a gente tem de, nossa, eu vou ter que olhar para planilhas, eu vou ter que calcular, eu vou ter que pensar, eu não tenho ideia de onde eu vou estar daqui a 5 anos, como é que eu vou olhar para isso? E eu trago esse conceito de planejamento de uma forma mais simples, que a gente realmente possa olhar para essas finanças sem precisar olhar para a tabela, sem precisar olhar para a planilha, sem ficar anotando gastos, porque isso de fato são coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então, finanças, no meu ver, já que ele está muito mais ligado ao comportamento e aos nossos hábitos do que necessariamente com o dinheiro em si que eu ganho. E eu vejo isso muito na prática, porque eu tenho clientes que ganham 2, 3, 5 mil reais e clientes que faturam, que são empresários que faturam 100, 200 mil reais. E quando a gente vai olhar para o comportamento deles, são comportamentos muito semelhantes. Então,
eu entendi que eu deveria deixar de lado, digamos assim, essa parte prática que não é nada agradável de olhar quando a gente pensa em finanças e olhar para de fato como que tu te vê hoje financeiramente, quais são os teus objetivos e como que eu posso te motivar e te ajudar nesse reajuste de hábitos para que tu consiga de fato ter uma mudança mais sólida e mais constante na tua vida financeira. Que coisa boa te ouvir, porque a primeira pergunta, já que eu tenho para estabelecer para nós aqui, é exatamente o que eu vejo no senso comum. Uhum. Eu vejo as pessoas entendendo que saúde financeira é ganhar mais dinheiro. Então, o que, que significa ter saúde financeira? Ter saúde financeira já que é tu saber o que fazer com o teu dinheiro. Porque não adianta eu ter uma renda de 50 mil reais e achar que agora eu vou resolver a minha vida. Porque os problemas anteriores, eles seguem. E uma coisa muito engraçada, tu já deve ter te deparado com isso em algum momento, já deve ter percebido isso. Quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade de ascensão, de conquistar coisas que eu não conseguia conquistar quando eu achava que eu ganhava pouco. E aí, quando tu entra nesse padrão de, ok, eu ganho pouco, mas quando eu ganhar mais, eu vou me organizar, sinto muito, tu não vai te organizar quando tu ganhar mais. Porque enquanto tu não mudar os teus padrões e a forma como tu te comporta e lida com o teu dinheiro, tu pode ganhar 5, 10, 15, 100 mil, tu vai continuar achando que ganha pouco, porque tu não vai estar, de fato, olhando para as tuas necessidades e entendendo que o dinheiro é um meio e não um fim. Então não adianta eu querer ganhar 50 mil reais entendendo que esse vai ser o fim, sendo que o ganhar dinheiro, o faturar, o ter o meu salário, ele é um meio para eu chegar nas coisas que eu quero e que eu preciso. E o que acontece, assim, na tua experiência, acompanhando as pessoas, que é tão desafiador, é tão difícil as pessoas pararem para pensar sobre essa organização, sobre o que, que significa ter essa saúde financeira? O que acontece no comportamento? Porque hoje nós temos, é isso que tu está dizendo, a questão não é ganhar. Tem muitas pessoas que ganham bastante e que mesmo assim estão Sim. endividadas, né? Muitas vezes estão tendo. Sabe que é tão interessante isso? Porque quando a minha área é recursos humanos. Tenho toda uma vida aí em trabalhar a saúde pelo viés do trabalho. Então, eu acompanho muitos profissionais de cargos e salários, e durante muito tempo a gente diz: salário não é fonte de motivação. O salário, ele tem a ver com uma satisfação, ele tem outros componentes. E por que que ele não é visto como motivação? Exatamente por isso. O primeiro mês a pessoa fica louca de feliz porque teve o aumento, mas logo em seguida ela reorganiza a vida e aquilo deixa de ser algo que está tendo motivos para ela agir. Tá? O que que acontece, assim, porque isso é muito forte na nossa cultura, Sim. que a gente não tem como um princípio de poder se organizar e de poder ajustar a realidade financeira. Porque é chato. Primeiro ponto. É um saco falar de finanças, é um saco olhar para números, anotar gastos e ter esse controle. O que eu entendo, e aí lendo, né, um dos livros do Daniel Kahneman, que é ganhou prêmio Nobel, inclusive, né, nessa área de finanças comportamentais, ele tem um livro maravilhoso que se chama Rápido e Devagar, onde ele traz o conceito de nós termos dois sistemas dentro do nosso cérebro. O sistema um, que é um sistema rápido, reativo, emocional, e um sistema 2, que é um sistema mais lento, é um sistema mais racional, é um sistema, né, que vai necessitar de te pensar mais. Quando eu falo de finanças, como ativa no meu cérebro aquela questão de, opa, eu vou ter que pensar nisso aqui. Eu vou ter que parar, eu vou ter que sair do meu modo confortável e eu vou ter que começar a pensar de uma outra forma, eu vou ter que gastar energia para pensar nisso aqui. Eu não quero fazer. Então, o que que teu cérebro faz? Ele identifica aquilo como uma coisa chata, uma coisa que é penosa, uma coisa que é desagradável e que vai te tirar da tua situação de conforto. Então, quando meu cérebro entende que eu estou indo para um viés onde vai me desacomodar, ele tem a tendência de me trazer para uma situação mais confortável. Qual é a situação mais confortável? Eu fazer aquilo que já é automático para mim. Eu fazer aquilo que já é costumeiro, aquilo que não vai me gastar energia porque eu já conheço, eu já sei qual vai ser o resultado. Um exemplo muito clássico é pessoas que assistem séries e filmes repetidos. Por que que eu assisto um filme repetido? Porque é mais cômodo.
Para que eu vou ver um filme de suspense que saiu agora no cinema e ficar 2 horas concentrada para entender a trama, sendo que eu posso assistir um filme que eu já assisti, que eu já sei como acaba e meu cérebro fica no modo stand-by. Então, quando a gente fala de finanças, olhando por esse viés do que o Daniel Kahneman traz, a população brasileira, falando de uma forma geral, lida com finanças usando o sistema 1, que é um sistema rápido, um sistema que vai reagir rápido, é um sistema que quer respostas prontas. Qual é a minha resposta pronta quando eu olho para finanças? Eu trabalhei tanto. Eu tô cansada, eu não tô afim, eu não vou fazer isso. Por que eu vou guardar dinheiro se eu posso sair para comprar roupa agora? A Priscila de amanhã, de semana que vem, ela se vira. Ela vai dar um jeito de resolver isso lá na frente. Mas a Priscila de hoje, ela sente essa necessidade de gastar. E aí que tá o pulo do gato. Como é que eu, por exemplo, trabalho em consultoria? É fazer com que tu crie uma barreira entre tu e o teu sistema 1, quando a gente fala de finanças. O sistema 1, ele é maravilhoso para o dia a dia. Porque tu não vai parar para pensar com que pé tu vai sair da cama. Vou botar o direito ou o esquerdo. Vou escovar os dentes. Como que eu faço a sequência? Vou tomar banho. Eu vou primeiro pensar o que eu vou fazer. Então, o sistema 1, ele é muito prático quando a gente precisa tomar decisões que já são prontas e que são corriqueiras. Mas quando a gente traz o sistema 1 para pensar em situações como de finanças, a gente tem o resultado que a gente tem hoje. Pessoas endividadas, pessoas gastando, pessoas dizendo: tá tudo bem, depois eu me viro, depois eu resolvo. Lá na frente eu vejo como é que eu resolvo isso. Então, eu acho que é muito por aí. As pessoas se deixam levar muito pela emoção para lidar com o dinheiro. E aí isso traz essa consequência de eu não vejo para onde está indo meu dinheiro, eu posso ganhar muito dinheiro e não ter resultado com ele, não ter dinheiro investido, não poder me preparar para uma oportunidade ou para algum desafio que vai acontecer ali na frente. Porque é super importante isso que tu fala, e esses dias né, porque tenho Mentes que Conectam, mas eu sou colunista na Band também, na coluna Carreira em Foco, que acontece todas as segundas-feiras no programa Happy Hour na Band News. E nessa segunda-feira agora, eu falei sobre, inclusive pelo comportamento das pessoas na virada do ano, porque parecia que o mundo ia acabar, né? O que as pessoas fizeram, e é tão interessante, porque quando a gente olha a pessoa falando os conceitos do que ela entende na vida, e ela está falando, ela está racionalizando, ela fala coisas maravilhosas. Uhum. Então, eu tenho preocupação com o ambiente, eu tenho preocupação com a sustentabilidade, eu tenho preocupação. Mas na hora que eu vou para o Réveillon, que eu vou para a festa da virada de ano, eu não estou nem aí se eu vou deixar a garrafa. Eu aprendi todos os nomes de energéticos, porque estavam todos esparramados na praia. É uma coisa muito impressionante, assim, muito triste, muito deprimente. Né? Então a gente olha o comportamento, as pessoas largando o carro onde estão, as pessoas ouvindo a música na altura que querem, muito, muito, muito envolvidas no princípio do prazer. Uhum. E aí a gente percebe esse comportamento. Então existe um discurso aqui, Uhum. e existe uma atitude no dia a dia que é uma atitude muito diferente daquela que eu estou falando, que eu estou pregando aqui. Né? Então, quando eu estou no meu sistema 2, eu estou falando, eu estou tendo racionalidade, eu estou tendo. Mas no meu dia a dia, acabo, vou funcionando no sistema 1. Exatamente. E é muito interessante da gente ver e o quanto que as pessoas acabam se deixando levar pelo princípio do prazer. Uhum. E aí eu entro num ciclo vicioso, porque desse princípio do prazer, no outro dia tem ressaca, daqui a pouco a pessoa, enfim, teve uma série de atitudes que não, né, tem vergonha, tem culpa, e também a pessoa vai carregando dívidas. Sim. Nesse teu acompanhamento, assim, né, quando as pessoas vão se deparando com esse momento da baixa, da culpa, estou endividado, no momento que ela está lidando com o sentimento ruim, qual é o comportamento recorrente das pessoas? Desespero. Eu não vou conseguir, eu não tenho condições de sair disso aqui. É impossível eu sair da minha situação. Por quê? Porque na cabeça dela, inconscientemente, ela está pensando que o tipo de vida que eu tenho, as ações que eu tomo, né, as decisões que eu tenho diariamente, elas vão continuar me levando a repetir aqueles padrões. Então, inconscientemente, o que eu penso? Eu não tenho como sair dessa situação porque eu já vivo assim. E é aí que eu falo que é onde eu entro, que é para te dizer, não, peraí,
A gente precisa justamente mudar esse comportamento para que a consequência tenha um resultado diferente. Que realmente, como a gente falou no início, tu pode ganhar o dinheiro que for. Por que ganhadores de Mega Sena perdem tudo? Por que ele ganha milhões de reais e em 2 anos essas pessoas não têm mais dinheiro? Porque a ânsia de resolver supostos problemas que elas tinham. Nossa, eu nunca tive uma casa bacana, vou comprar uma casa de 1 milhão. Eu nunca tive um carro bacana, vou comprar um carro de 300 mil. Só que eles não pensam na consequência. Quanto custa para a manutenção de uma casa dessa? Quanto custa o IPVA de um carro de 300 mil? Quanto custa um seguro de um carro desses? Então, o que a gente faz, aí trazendo de novo o conceito de sistema 1 e sistema 2, eu deixo a minha emoção falar. Nossa, estou ganhando dinheiro, vou comprar um carro super bacana. Ok, só que no início do ano tem o IPVA, tem o seguro. E se te roubam esse carro? Sabe quanto custa se tu deixar o carro na rua, roubar os 4 pneus de um carro de 300 mil? Quanto custa para repor esses pneus? Quanto vai gastar um pneu para tu colocar? Então, é esse tipo A de franquia, consequência. né, porque daí tá, beleza, eu Exato. vou fazer seguro, mas quanto que é o seguro e quanto que é a franquia? Exatamente. E essa consequência, como tu bem trouxe o exemplo da praia, né? Nossa, eu tô aqui plantando um discurso maravilhoso o ano inteiro sobre como é lindo a gente ter visão de sociedade, né? E pensar, vamos reciclar, vamos isso, vamos aquilo. E aí, no final do ano, eu encho a cara e deixo todas as minhas latinhas de cerveja na beira da praia. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, para mim, a maior interferência hoje para uma pessoa, quando a gente fala de finanças, é a emoção, Jaque. É a emoção. Por quê? Porque eu deixo o meu emocional falar mais alto. Por que existe essa piada, vamos dizer assim, de que mulher gasta mais do que homem? Porque a gente tem uma questão emocional que é muito mais latente do que o homem. A gente tem TPM, a gente engravida, a gente, né, passa por situações hormonais ao longo da vida, né? A gente tem várias etapas hormonais. E aí, como a gente liga dinheiro à emoção, o que que acontece? Eu tô de TPM, eu vou comprar comida. Eu tô de mau humor, eu vou comprar uma blusa para eu me sentir melhor. Ah, eu não tô gostando de como eu tô, vou lá fazer uma coisa no meu cabelo diferente. Então, eu trago para as finanças uma forma de resolver questões emocionais. É muito interessante, estou te ouvindo e eu já fiz o podcast também com a minha nutricionista óbvio, eu sou psicóloga de formação, então quando a gente está falando das emoções, e é por isso que eu entendo que o podcast aqui tem esse tripé e tem finanças junto, Perfeito. porque né, o processo ele está muito interligado, mas se a gente for olhar essas compulsões, elas estão em várias áreas. E que é a mesma coisa que a gente também tem em relação à comida. Então eu vou me presentear. Ah, eu estou num momento muito tenso, então eu vou me presentear, eu estou merecendo. Uhum. Então, o quanto que esses jargões, eles vêm no sentido de eu vou me presentear, eu vou me fazer alguma coisa para compensar, dar um pouco um esforço ou uma situação de frustração. E aí a pessoa vai e chuta o balde. Daqui a pouco ela compra uma roupa que ela não precisava, ela compra a bolsa que não precisava, ela compra o carro, dá um pouco com muito mais acessórios, porque ela está insegura e está precisando mostrar. Eu vou lá e como chocolate, eu vou. Eu acho muito engraçado, e a minha nutricionista que traz isso, que as pessoas usam essa frase, né? Amo mais que chocolate. Aham. Meu Deus do céu, quando ela trouxe isso, eu disse, agora cada vez que eu escuto isso, chega a me dar meu ouvido, ele sacode, né? Porque realmente, como é que tu diz para uma pessoa que toma mais do que chocolate? Olha a comparação que está fazendo. Uhum. Mas o quanto que realmente esses objetos de desejo, e a comida também ocupa esse lugar, vem para suprir essas falhas, essas fragilidades. E mais além, já que nós somos uma sociedade onde a gente vive em comparação. Então, o Instagram é um belo exemplo disso, né? A gente acompanha pessoas na internet onde elas expõem, obviamente, só o que elas querem expor. E aí tu olha a vida daquela pessoa, uma vida perfeita, ela mora na casa maravilhosa, ela tem um carro maravilhoso, os filhos são lindos, ela é magra, ela acorda de manhã, toma seu suco verde, ela faz yoga, só que ela mostra o que ela quer mostrar. Qual é a consequência disso? Eu que sou uma trabalhadora normal, trabalho 8 horas por dia, pego o ônibus, ganho lá o meu salário, tenho os meus compromissos, eu não alcanço chegar aos meus compromissos. O que acontece quando eu vejo uma pessoa dessa? Eu idealizo que aquele é o exemplo de vida perfeita.
Quando eu ganho um pouquinho mais de dinheiro, o que que eu faço, Jaque? Eu tento alcançar aquilo. E aí entram os endividamentos, aí entra a questão de compensar as compulsões, né? Eu como, eu gasto, eu bebo, eu me drogo, né? E como tu bem falou, a gente usa várias artimanhas para ocultar as questões emocionais, né? Aqui o foco é dinheiro, mas existem várias outras ferramentas que as pessoas usam para sanar uma determinada compulsão, né? E aí eu fico lá olhando aquela pessoa na internet. Às vezes é uma pessoa próxima. Só que o que que a gente precisa pensar? O que aparece na internet é o que eu quero mostrar. Eu não vou contar na internet se eu estou passando por um problema pessoal, se eu tenho dívidas, se eu perdi alguém, se eu não vou contar isso se eu não quiser contar. Então, o que as pessoas acompanham da Jaque, da Priscila lá na internet é o que elas optaram mostrar. E aí isso gera numa outra pessoa que talvez olhe para a gente com um intuito de, nossa, gostaria de viver algo parecido, gera essa questão de como que eu faço para chegar lá? Como eu faço para me equivaler ao que a Jaque vivencia? Ah, E aí eu acho que tem um ponto, né, Priscila, bem importante para quem está nos acompanhando aqui, porque o que que eu tenho percebido como comportamento? Que no momento que a gente se dá conta disso que você está falando, da questão da comparação, uhum, o que que vem como um raciocínio logo em seguida disso? Que quem está errado é quem está tomando suco verde cedo, é quem está jogando beach tênis, é quem está rezando a oração com café com Deus Pai. E aí as pessoas começam a criticar essas pessoas que estão fazendo isso. E eu entendo que aqui, gente, tem um ponto, não sei o que tu pensa sobre isso, Priscila, mas que eu acho que é bem importante demarcar. As pessoas que têm hábitos saudáveis e que conseguem acordar de manhã cedo e que conseguem dar um pouco ter um momento de oração, que conseguem se organizar e ter uma vida organizada, que bom para elas. Elas não estão erradas. Acho que é bem importante isso que tu diz. Eu preciso ter a consciência de que ninguém mostra o que não quer. sim, Então as pessoas estão mostrando aquilo porque elas gostam daquilo. Mas às vezes eu vejo um comportamento de demonizar essas pessoas e esses hábitos. Que parece que elas estão erradas e parece que essa questão do café com Deus Pai teve uma época que ficou uma sim, função, né? Todo mundo, não sei o quê. E o beach tênis também gerou porque agora não sei. Mas deixa correr, deixa jogar, deixa rezar, deixa fazer. O que eu preciso ter é a consciência de que essas pessoas estão ali mostrando o que elas querem, e eu preciso olhar para isso e refletir sobre isso e não me comparar. perfeito. Porque qual é o problema desta relação? O problema é a comparação. Quando eu fiz meu curso de dicção e oratória, eu aprendi essa frase com o Gabriel, que é: quem compara, para. Uhum, Quem se inspira, mira. uhum, E aí eu acho que esse é o grande ponto. É que daqui a pouco eu estou olhando isso para comparar, e aí quando eu comparo, impacta na autoestima, porque eu olho para as minhas coisas, meu comportamento que está diferente, eu olho para a minha vida que está diferente, e aí eu começo a me sentir menos, começo a me sentir inferiorizado. Então, acho que esse ponto que tu traz, ele é super importante, porque a gente tem essas fontes hoje, que são fontes da gente poder acompanhar a vida das pessoas, e que ele serve da gente poder estar olhando e podendo pensar, bom, quais são os modelos que eu gosto, quem são pessoas que são referência, mas sempre lembrando isso que tu está dizendo. O que as pessoas estão mostrando é uma fotografia, não é o filme da vida. perfeito. E a outra questão é que eu estou olhando para aquilo e a partir disso eu vou fazer inspirações e vou refletir sobre a minha, mas não com o comportamento da comparação ele estando por baixo. Porque eu acho bem perigoso, sabe? Eu tenho visto, assim, às vezes as pessoas, assim, parece que quem tem um comportamento saudável está fazendo alguma coisa errada. Sabe? Quem tem, não pode mostrar, deixa mostrar, entendeu? Tá bem, mostra, né? Tá mostrando só uma parte que é fake, beleza, são escolhas. Eu olho para aquilo, penso, reflito e volto para mim. Qual é a escolha que eu quero fazer da minha vida? Acho que esse é um elemento importante da gente começar a refletir, né? Priscila, e quais são os comportamentos, né, os impactos emocionais mais comuns de quem vive endividado? Então, tu trouxe isso, assim, a vergonha, né, assim, tu trouxe já um momento, mas
Primeiro, acho que eu vou fazer a pergunta diferente, assim, de se tu percebe algum comportamento, né, padrões comportamentais das pessoas endividadas. Uhum. Se dentro da tua vivência aí, se tu percebe padrões. E também, né, das pessoas que estão endividadas, de quais são os padrões que elas têm quando elas estão nesse momento de baixa. Uma das coisas que eu percebo muito, já que as pessoas vêm para mim, talvez eu vou ver se eu consigo explicar o que eu vou exemplificar. Elas chegam cansadas. Elas chegam cansadas para mim. Por quê? É, se tu olhar para a internet hoje, se tu tiver um pouco de boa vontade, vamos dizer assim, e de novo repetindo, tá tudo bem se tu não tiver, porque falar de finanças é chato mesmo. Então por isso que eu digo que tem que ter boa vontade para isso. Eu já vi influencer falando tal coisa, eu já li aquele livro, eu já usei uma planilha, eu já fiz aquilo, já fiz várias formas, Tentativas. várias tentativas de tentar me organizar e eu não consegui. Por que elas me procuram? Porque elas estão cansadas de tentar dessa tentativa e erro. De novo, vou enfatizar o que eu falei no início da conversa. Não adianta olhar para o dinheiro. Inclusive, essa é uma frase que eu uso nas minhas consultorias. Não, finanças não é sobre dinheiro. Finanças é sobre como eu olho para o meu dinheiro, o que eu espero dele e como eu posso usar ele para conquistar as coisas que eu preciso e quero. Então, é isso. No momento que eu consigo encarar o meu dinheiro como sendo um meio e não um fim, primeiro, eu tenho mais leveza, eu consigo tratar dele com um pouco mais de tranquilidade. Segundo, eu consigo de fato botar objetivos e eu consigo executar tarefas para realmente chegar nos lugares que eu quero chegar e realmente ter resultados. Né? Realmente ver que eu estou melhorando com aquilo. Mas com relação ao comportamento que tu falou, então eu percebo muito, elas vêm muito cansadas. Pri, eu já tentei de tudo. Eu estou há 2 anos, eu estou há 5 anos, eu estou há 6 meses tentando sair dessa situação e eu não consigo. E aí, quando vem um olhar de fora, olha de cima, sem vínculo emocional com aquela situação. Porque, sabe aquele bordão que a gente usa, né? Tirar a cabeça da poeira, tirar a cabeça, né? Para poder enxergar. Às vezes a gente está tão imerso no nosso problema que a gente não consegue enxergar. Vem uma amiga, vem alguém de fora e diz: por que tu não fez isso aqui? Poxa, era tão óbvio, mas é que eu tô tão emocionalmente envolvido com aquele problema que eu não consigo, às vezes, enxergar o óbvio. Então, elas vêm para mim cansadas nesse sentido de, poxa, eu já bati a cabeça com várias tentativas, não saí do lugar. Eu venho na primeira reunião e digo, tá, mas e se a gente fizesse isso aqui, mudasse isso aqui? Poxa, eu não sabia que eu tinha essa opção. Não sabia que eu poderia fazer isso. E ali ela começa a ampliar e a perceber que eu tenho, sim, condições de sair daqui. Então, eu percebo muito cansaço. Não digo nem desespero, mas aquela questão assim de eu tô assustada. As pessoas vêm para mim assustadas, porque a maioria dos meus clientes tem uma renda já considerável, né? Então, não é uma pessoa que ganha um salário mínimo, não é uma pessoa que vive, né, com uma renda abaixo, assim, de 5.000, por exemplo. São pessoas que já têm uma certa renda. Então, elas vêm para mim com exatamente essa frase, Jaque. Eu ganho dinheiro e eu não sei onde ele está. Eu estou ganhando dinheiro. Esses dias eu mostrei para uma cliente, a gente fez uma conta por cima, assim, no primeiro encontro. Eu disse para ela que nos últimos 2 anos, perdão, ela gastou o equivalente a um apartamento em coisas que ela não precisava. E aí eu perguntei para ela, se eu pegar uma fatura tua de 6 meses atrás, pegar uma conta qualquer, tu não vai saber aonde tu gastou isso aqui. Ela gastou mais de 240 mil reais em cartão de crédito com coisas que ela não sabe aonde foi. E aí, quando elas se deparam com esse tipo de coisa, dá aquele estalo de, opa, eu preciso mudar alguma coisa aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E é aí que elas me procuram, é aí que elas procuram uma pessoa para orientar. Que elas vêm cansadas, elas vêm já com esse sentimento de, poxa, eu não estou vendo saída, como é que eu vou poder olhar para isso aqui diferente? E acho que essa sensação de eu não estou vendo saída, ela deve gerar um comportamento de cometer mais erros. Sim, ansiedade. Quando eu começo um processo com um cliente, eu digo para ele assim: os 2 próximos meses vão ser os piores da consultoria. E vão ser os piores de uma forma geral, assim. Desculpa.
em geral, com a tua situação financeira. Por quê? Porque agora que tem alguém olhando, vai aparecer um monte de problema. Vai aparecer coisas que tu nem sabia que precisava resolver. Dito e feito. Eu começo a consultoria, dá uma semana, Pri, carro enguiçou. Deu problema com tal coisa. Meu bichinho ficou doente. Por quê? Porque tu tá mexendo nos teus padrões antigos. Tu tá mexendo em coisas que o cérebro disse, pô, cara, deixa eu quieto aqui, eu tô tranquilo, vamos continuar com a nossa vidinha aqui. Quando eu vou lá e cutuco ele e digo, olha, a partir de agora nós vamos ter que se exercitar, a gente vai ter que trabalhar. Começa, já que é batata, começa a aparecer um monte de problema na vida do cliente, um monte de emergência, um monte de coisa que ele não estava contando que ia acontecer, começa a dar problema financeiro. Por quê? Porque é uma forma que eu busco de trazer aquela situação que era confortável para mim. Ah, Pri, mas ninguém acha isso confortável. Acha. Tem gente que acha. Não estou generalizando, óbvio. Mas tem gente que prefere não mexer porque tá cômodo assim. Eu me viro. Eu dou Ah, conta. mas isso a psicologia explica, chama-se ganho secundário. Uhum. O ganho secundário é esse de eu me acostumo com coisas ruins. Eu me acostumo com, porque são comportamentos. Qual é o ganho secundário? É, de alguma forma eu vou manter, sei lá, a roupa que eu quero, eu vou manter o padrão comportamental que eu tenho, então eu vou ter. E aí o desconforto, daí, por exemplo, na hora da dor, a pessoa se ressente, mas ela, de alguma forma, ela não está perdendo aquilo que, de alguma forma, é o símbolo para mostrar para as pessoas, porque, de repente, não tá com a bolsa, não tá com a roupa nova, não tá. É se assumir numa posição diferente perante os amigos, perante as pessoas que estão ali. Então, acho que esse é algo que a gente vai dizer assim, não, mas não pode. Não, pode. Eu estava lembrando quando um dos primeiros regimes que eu fiz, e na época da adolescência, isso, os hormônios pulsando, eu estava fazendo psicologia, e aí me deparando com os conceitos todos, Freud, ansiedade, psicopatia, né, as neuroses, e isso gera muita ansiedade. Sim. Imagina, né, uma pessoa super jovem e a gente começa a se deparar com as questões da loucura, e então a ansiedade vai lá em cima e fora as questões hormonais mesmo, que é te sentir mulher, te sentir um pouco começando a ter relações afetivas e tal. Então, um momento de muita turbulência emocional. E aí, obviamente, né, aí tu começa a comer, e a gente tinha, na época, um grupo, eu tinha uma colega que vinha de Uruguaiana, trazia dulce de leite direto, então a gente passava na aula comendo, aquele negócio passava enquanto estava ali dando conta das loucuras humanas, a gente passava com o alfajor e com todas as coisas boas que tinha. E, obviamente, engordei. E aí teve um momento que eu disse, nossa, daí fui buscar um endocrinologista, fui buscar para fazer, né, uma educação alimentar. E eu me lembro que ele me disse, ó, faz uma coisa, não conta para ninguém que tu tá fazendo a dieta, que tu tá fazendo uma educação alimentar. Porque na hora que tu contar, tu vai ver que mesmo pessoas que te amam em algum momento vão dizer assim, não, mas hoje não é dia. Não, só esse docinho não dá nada. Por quê? Porque quando a gente altera o nosso comportamento, eu também altero o comportamento do grupo. Porque as pessoas começam a perceber que é possível fazer algo diferente. Guria, quando eu fiz um processo de educação de voltar para mim, porque daí nisso a gente vai passando, aí depois, Sim. agora, alguns anos atrás, a função da menopausa, e mais um ritmo de trabalho, me perdi e aí eu voltei, eu disse, quero voltar para um ponto de saúde e da maneira como eu me olho no espelho e eu gosto, não são os outros, eu gosto. E eu comecei um processo de reeducação alimentar. E quando eu comecei, faz literalmente um ano, eu comecei em novembro, e perto das festas de Ano Novo e coisa. Eu não recebi parabéns das pessoas. Alguém dizia assim, bah, que legal isso, que corajoso. As pessoas só me diziam assim, não, 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 Justo não. agora tu vai Justo começar. agora, não, deixa para depois isso. É muito interessante. E aí a gente vê o comportamento do grupo também. Então, mexer com o comportamento, a gente fazer escolhas, a gente ter posturas mais maduras, mais saudáveis, e a gente bancar as nossas escolhas, é um impacto de uma conversa de identidade tua contigo mesmo, mas também uma conversa que também vai impactar o teu papel dentro daquele grupo. E requer muita maturidade, né? Muita. Porque você tem que ter uma inteligência emocional para lidar com isso muito forte. E eu conheço
Eu conheço esse conceito que tu trouxe, Jaque. Eu conheço ele como o efeito manada. Tem um exemplo super clássico, né? Se tu vê dois restaurantes, os dois ali com a mesmo número de estrelas, né, com chefes premiados, servem as mesmas coisas. Mas se num lado tiver 10 pessoas numa fila e no outro não tiver ninguém, tu vai encarar a fila. Por quê? Porque o teu inconsciente já diz, epa, você tem gente esperando ali, ali deve ser melhor que o outro. Ali deve ter uma comida melhor, ali deve ser mais barato. Enfim, eu busco uma justificativa para acompanhar a manada. E isso, quando eu trago para finanças, tem vários exemplos que eu posso trazer, mas eu vou trazer o melhor deles, que é eu mesma. Quando eu entrei no. Eu não sabia se tu ia trazer a tua Ah, eu história, vou porque trazer. porque a tua história é sensacional. Eu vou trazer. Quando eu comecei a minha vida bancária, né? Eu trabalhei com diversas coisas, mas quando eu fui para a área financeira, ali por 2012, trabalhei num banco internacional, um banco gigante. Consequentemente, era um banco que pagava muito bem. Então, o pessoal que trabalhava no banco ganhava muito dinheiro. Viajava, comprava coisas caras, comia em lugares bacanas, carros maravilhosos. E aquilo, eu com meus 25 anos, meus olhos ficaram gigantescos com aquilo, dizendo, nossa, eu quero isso aqui. Então, eu comecei aí eu trazer um pontinho que tu trouxe, que o Gabriel te deu exemplo, de se inspirar para mirar, né? Então, eu olhei para essas pessoas não com inveja e não com desdém, mas com, poxa, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para alcançar isso também? Com inspiração. Com inspiração. Então, eu entrei no banco, comecei a ver aquelas pessoas viajando, comendo em lugares bacanas, vestindo coisas que eu queria vestir. Eu disse, eu quero aquilo ali também. Só que aí teve um probleminha. Eu comecei a fazer isso enquanto eu ganhava 10 vezes menos que elas. Então, enquanto eu era estagiária ganhando R$ 2.000, eu tinha o mesmo comportamento que elas que ganhavam 10. E aí, o que aconteceu? Me endividei. Entrei num fluxo de gastos, num fluxo onde eu não. Aí eu entrei naquele desespero que eu digo que as minhas clientes vêm, de agora, como é que eu saio disso aqui? Não vou dar conta. Aí eu fui promovida. Meu salário dobrou. O que aconteceu, Jaque? Eu continuei gastando. Até que eu cheguei em um determinado momento com uma dívida de R$ 150.000. Então, quando eu olhei para aquela situação, eu disse, gente, o que aconteceu aqui? Onde é que eu me perdi? Onde é que eu deixei isso acontecer? Então, eu comecei a ter que trabalhar isso, né? E aí, enfim, depois saí, hoje, né, tá tudo certo. Mas naquela época, o efeito manada, esse desconto hiperbólico, né? Tem dentro da psicologia econômica tem muito esse termo do desconto hiperbólico. O que é? Eu prefiro R$ 100 agora ou 200 daqui a um ano. Eu vou querer agora, porque eu quero ver o benefício daquilo agora. Eu não vou ficar pensando no que eu posso ganhar lá na frente, porque eu não sei ainda o que vai acontecer comigo lá na frente. Eu não conheço a Priscila de daqui a um ano. Então, eu vou resolver a necessidade da Priscila de hoje, que é a Priscila que eu conheço. E aí eu passei por isso, né? Passei por essa comparação, passei por esse momento de efeito manada, onde eu me endividei, onde eu vivi uma vida que não cabia para mim. As meninas compravam sapatos caríssimos, compravam bolsas, compravam maquiagens, e eu estava indo atrás para ter os mesmos comportamentos. Como é que eu quebrei isso? Com dor. Porque quando a gente enfrenta as nossas emoções, é dolorido. Quando a gente precisa olhar que, poxa, eu não posso ir jantar no sushi que elas jantam toda sexta-feira. Por quê? Porque eu não tenho o dinheiro que elas têm. Como é que eu preciso mexer? O que eu preciso fazer para poder continuar tendo esse comportamento? Eu preciso organizar, parar, olhar agora para o que eu tenho, desenhar como eu vou fazer isso, e aí eu começo a executar ações para eu poder chegar naquele momento com tranquilidade, para eu poder sair e usufruir do meu dinheiro com tranquilidade, sabendo que eu estou sanando as coisas que eu preciso fazer, mas que eu não vou precisar deixar de fazer as coisas que eu quero fazer. Eu estava te ouvindo, né? E o quanto ter consciência sobre isso, ele vai ser um elemento. Hoje eu tenho o hábito de fazer exercício, e aí quando eu faço o meu exercício, eu vou vendo podcast para Uhum. aprender com as pessoas que, que fazem melhor que eu, né? Que já são pessoas que estão na estrada. E também para me inspirar, buscar conteúdo. E hoje eu estava escutando o Clóvis de Barros Filho. E, na verdade, até não era um podcast, era uma palestra dele.
E ele estava falando sobre a importância do poder de escolha, a importância da gente ter como um elemento de quais são os teus valores de verdade. Então, o que que é valor para ti? E a outra questão que ele falou, assim, é muito bacana, porque ele não é um psicólogo, ele é um filósofo, mas ele trazendo sobre análise, né, tudo que ele estuda sobre o também comportamento, sobre a história humana, da gente se deparar com a angústia. Uhum. Porque quando a gente não está indo só no princípio do prazer e quando a gente vai e banca realmente o que que eu quero da vida, a gente vai ter que passar por esse momento que é o momento da frustração de poder dizer, não, eu não vou poder ir. E em alguns momentos poder bancar isso, poder dizer para as pessoas, olha, né, é bacana isso, eu gostaria de estar indo junto com vocês, mas esse não é o momento que eu possa estar fazendo. E poder compreender que isso não é feio. O que, é muito interessante isso, né? O que que é feio? Feio dá um pouco você tá indo, tá fazendo e daqui a pouco não tá conseguindo dar sustentação para isso. E ser realmente assim, calça de veludo e bumbum de fora, né? E era uma expressão antiga que isso meu avô falava e que daqui a pouco muitas pessoas acabam tendo. Realmente eu tô com a calça de veludo, mas daqui a pouco tô, né, totalmente desprovido desse comportamento. Então, e no momento que tu reflete sobre isso, mas daí dá um pouco e pensando, né, assim, sobre o que tu tá falando, eu lembro de uma pessoa que fazia o contrário. Era uma pessoa que tinha uma vida muito dura e sempre foi uma pessoa que teve valores muito fortes, ajudar a família. Então ele sabia que ele precisava garantir o futuro, o eu do agora fazer pelo eu do futuro. E aí ele nunca ia nos eventos. Só que essa empresa era uma empresa que valorizava muito esses encontros no Sim, almoço. E tu vê como é bacana quando tu tem alguém que orienta. E aí teve uma pessoa que disse assim: tu não precisa ir todos os dias. mas vai em alguns. Vai em alguns. Porque é diferente tu ir sempre Sim. e tu não ir nunca. Então, como que tu pode fazer para poder dizer, olha, né, eu quero estar com vocês, só que a realidade de vocês é de todos os dias, mas eu também não vou andar na contracultura daquela empresa que em algum momento também valoriza aquele rito. E aí eu lembro dessa pessoa que dá um pouco, bom, ok, que bom que alguém orientou, e ele começou a fazer essa organização, e aí nas sextas-feiras, que era o dia mais emblemático do grupo, nas sextas ele estava junto. Mas aí tem uma questão muito forte também, já que é ou eu não uso meu dinheiro para nada, né, porque eu vim de uma situação desafiadora, né, e agora que eu estou fazendo dinheiro, eu tenho medo de perder, então eu opto por não gastar, ou eu vou para o segundo, ou eu vou para o segundo momento, que é vou gastar, né, até onde eu não puder mais. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida pessoal e eu trouxe isso para a consultoria, existe uma palavra que é uma palavra-chave que liberta a gente de várias coisas. É o não. Não, eu não posso fazer. Falar de dinheiro é um tabu gigante. Se eu chegar para ti agora e te disser, Jaque, quanto que tu ganha? Tu vai falar 35 coisas diferentes para me despistar para não responder essa pergunta. Por quê? Seja por vergonha, seja por medo. Ah, mas e se eu disser quanto eu ganho e ela me pedir? E se eu disser quanto eu ganho e ela achar que eu ganho pouco? Então eu tenho medo de me expor, consequentemente eu não falo de dinheiro. Eu acho muito engraçado, inclusive, meus amigos vão assistir isso aqui depois, eles talvez não gostem que eu vou citar, mas eles falam isso pra mim. Nossa, tu não tem problema nenhum de falar quanto tu ganha. Eu disse, eu não tenho problema de falar de dinheiro. Depois que eu entendi que dinheiro pra mim é um meio pra eu chegar nas coisas, eu não tenho problema nenhum. Quando eu achava que o dinheiro era o fim, então isso aqui é o meu dinheiro. Eu cheguei aqui, eu tinha medo que alguém me tirasse, porque eu achava que isso aqui era o fim. Então, se eu falo que eu ganho X, Y, Z, alguém vai me pedir, vai achar que eu sou rica, ou vai dizer, nossa, coitada da Priscila, a Priscila não pode ir porque ela não ganha dinheiro. Então, as pessoas pré-julgam o que tu vai pensar, ou como tu vai agir, se souberem o quanto tu ganha. Eu rompi isso. Eu chego aos meus amigos abertamente e digo, olha, eu faturei tanto, eu ganhei tanto, eu paguei tanto, eu gastei tanto. Eu não tenho problema em dizer isso. Eu não tenho problema de falar de valores. E isso é um problema que eu vejo entre eles. Eu não sei quanto nenhum ganha. Nenhum deles disse para mim. E eu perguntei abertamente, assim, né? Cada um, fala para mim quanto ganha. Veja bem, que tu sabe que tal. Tá tudo bem. Então, isso é um problema que eu percebo muito.
Tô dizendo para sair na rua, sair perguntando quanto é que as pessoas ganham? Não. Tô dizendo é que que nem essa pessoa que abriu o olho, né, dessa pessoa que tu conheceu. Não vai em todos, mas vai em alguns, porque é importante por uma questão social. Então, achar o equilíbrio disso é importante. Nem ir em todos, nem deixar de ir em todos. Então, o não, ele é uma palavra muito importante quando a gente fala de planejamento financeiro, por quê? Já peguei clientes, por exemplo, que preferiam ficar endividados, e isso vai ser bem polêmico o que eu vou dizer, mas preferiam ficar endividados do que deixar de pagar a porcentagem do dízimo para a igreja. Preferiam ficar endividados do que dizer para a mãe: mãe, eu não vou poder te ajudar esse mês, porque eu não, ou eu pago as minhas coisas, ou eu me mantenho, ou eu te ajudo. Ah, mas a minha mãe me deu a vida, minha mãe, né, cuidou de mim a vida toda. Ok, mas aí eu uso uma comparação que eu acho muito interessante, funciona muito quando eu estou em consultoria, que é o seguinte: quem já andou de avião sabe. Quando o avião decola, as aeromoças começam a fazer sinalização e dar instruções sobre o que pode acontecer caso a cabine despressurize. Quem é a primeira pessoa que tu precisa colocar a máscara? Não são nas crianças, não são nas mulheres, não são nos Não são idosos, nos não frágeis. são nos frágeis, é em ti mesmo. Por quê? Porque se eu não estiver apta para respirar, eu não posso ajudar outra pessoa. Então, quando eu olho para o meu dinheiro e eu penso, se eu não posso tirar, não posso deixar de ajudar minha mãe, eu não posso, poxa, minha amiga pediu dinheiro, ela está quebrada, não posso deixar de ajudar ela e tal. Primeira regra que tu tem que pensar, se tu vai ajudar alguém, pensa que aquele dinheiro não vai voltar. Primeira regra. Então, se tu emprestou, pensa, vou emprestar R$ 1.000 para a Jaque. Eu preciso desse dinheiro no curto prazo, esse dinheiro vai me fazer falta. Se eu der esse dinheiro para a Jaque, se ela nunca mais me devolver, tá tudo bem para mim? Se a resposta for sim, então quer dizer que tu tá tranquila financeiramente para fazer aquilo. Então empresta, não tem problema. Agora, se tu pensar, se eu emprestar R$ 1.000 para a Jaque, eu não pago o meu aluguel, de que adianta tu ajudar a Jaque a respirar se tu tá faltando ar, né? Então, o não, para mim, Jaque, ele é a ferramenta mais importante quando a gente fala de finanças. Esquece planilhas, esquece saber onde investir, esquece qual é a melhor corretora, esquece quando taxa Selic, porque subiu, porque desceu, porque a bolsa. Nada disso importa se eu não souber administrar os sims e os nãos que eu dou na minha vida. Porque cada sim que eu dou para alguém é um não que eu estou dando para mim. E hoje também essa é uma cultura bem desafiadora, porque a gente tem muito essa noção de ser agradável, Sim, de ser cordial. A nossa cultura no Brasil tem muita cordialidade tem a ver com coração, e dá um pouco das pessoas poderem realmente entenderem que elas precisam que se eu disser o não, eu vou estar deixando de ser, desejada, de ser querida, de ser uma pessoa bacana. Então, aí começa a despertar outras tantas fantasias, temores que também e que tem a ver com a emoção que a gente está falando. entra no que a gente falou antes sobre o pertencimento. Se eu disser não para ir numa festa onde eu sei que eu não posso gastar, eu tô dizendo um não para os meus amigos, eu tô dizendo um não para um momento divertido, eu tô dizendo um não para eu desopilar porque eu mereço, porque eu tô cansada, porque eu quero fazer isso. Só que se eu digo não consciente, sabendo de, olha, eu não posso beber hoje porque eu quero acordar cedo amanhã, não quero ficar na rua, não posso gastar. Não, e tá tudo bem. Só que como eu tenho essa necessidade, eu digo população, né? A gente tem essa necessidade de pertencer, de estar junto, de tomar decisões juntos, porque nós somos um animal que vive em coletivo, né? Eu não sei viver sozinha. Então, como eu preciso estar naquele grupo, eu acabo dizendo sim para as decisões que o grupo decidiu por mim. E no momento em que eu deixo que isso aconteça, eu começo a dizer não para as minhas coisas. E aí desacarreta essa quantidade de consequências e resultados que a gente tem que às vezes não são tão positivos, né. Maravilha. E, pra gente, porque o Guilherme já nos sinalizou aqui, né, que a gente já passou mais, ele estava ali quase fazendo aqui que a gente nós Nossa, estava tão aqui assim que eu não estava enxergando eu ele nem vi ele é, sinalizar. e tu vê. E Nem eu per conse desculpa, eu nem percebi. mas, Pri, eu acho que bem importante aqui pra gente também, dentro desse diálogo e poder orientar, pessoas que estão endividadas, Aham, tem como sair? tem. Enfim, né, dá um pouco claro que deve ter não sei se tem um número aí, né, mas para quem está endividado,
como que essas pessoas podem sair, além de te buscar orientação e Uhum. tal contigo, né, para quem mas que mais que as pessoas podem fazer? Olha, eu divido essas pessoas entre pessoas que já estão nos SPC Serasa e pessoas que não estão. E aqui eu vou falar uma coisa que não é, digamos assim, a melhor decisão, mas pode ajudar. Se eu já estou no Serasa, no SPC, se o meu nome já sujou, é, digamos assim, pior não vai ficar. Né? Então já tá. Porque o pior que podia acontecer era o meu nome ficar restrito, né? Eu ter restrição. O que é o nome restrito? Eu estou restrita a crédito. Né? No momento que o meu nome aponta lá num desses órgãos, nenhum outro banco ou instituição financeira me empresta dinheiro. Né? E o emprestar dinheiro pode ser através de empréstimo, financiamentos, cartão de crédito. Então, eu não tenho acesso ao crédito. Se eu estou com um nome sujo, o que eu fiz? Aconteceu comigo. Como é que eu saí das minhas dívidas lá há 10, 12 anos atrás? Eu deixei estourar. Por quê? Porque eu comecei a perceber que o salário que eu estava ganhando não dava conta de eu seguir pagando as minhas dívidas. De novo, eu já estava com o nome sujo. Eu estava devendo o equivalente a um apartamento em dívidas. Então, eu já estava com um problema bem grande. Eu deixei estourar, Jaque. Por quê? Porque se eu continuasse pagando, vamos lá, minha dívida inicial era 10 mil. Eu estava pagando uma dívida de 30. Juros, tempo, né? Então, vai acumulando. Estava pagando uma dívida de 30. O que eu fiz? Eu parei de pagar, comecei a reter o meu salário, pagando as coisas que eram básicas para mim, e comecei a guardar dinheiro pensando, uma hora vão me ligar para me fazer uma oferta. Um acordo? Um acordo, dito e feito. A dívida que era 30 baixou para 15, daqui a pouco baixou para 10, eu fechei por 2. Ah, mas eu vou ter que esperar, não sei o quê. Tu tem dinheiro para quitar a dívida hoje ou para arcar com uma dívida que aumentou 3, 4 vezes? Não. Então faz isso. Se tu já está com o nome sujo, tá? Se tu não está com o nome sujo, primeira coisa, pros dois tipos, tá? Elenca quais são as dívidas que tu tem. E dívida não é só dívida de estou com o nome sujo, mas dívida, por exemplo, eu tenho financiamento, eu pago meu carro, tenho coisas parceladas, isso são dívidas também, por mais que estejam em dia. Eu oriento os meus clientes a fazer isso. Faz uma lista das tuas dívidas totais, quais são os valores e ordena ela por importância. Qual é a que eu não posso de jeito nenhum deixar de pagar e qual é a menos importante? Então, se a gente escalar, por exemplo, 3 tipos de dívidas aqui. Eu devo dinheiro para uma pessoa, devo dinheiro para minha irmã, por exemplo. Eu estou pagando meu financiamento imobiliário e eu tenho dívida no cartão de crédito. Qual é a importância disso aqui para mim? Vamos lá. Minha irmã vai parar de falar comigo se eu não pagar ela? Talvez. Mas isso vai me trazer um problema que eu não vou poder resolver? Não. Então, deixa a irmã de lado. Casa, se eu não pagar a casa, eu tenho um problema? Tenho, porque eu não vou ter onde morar. Então, se eu não pagar a casa, o banco toma, né? Enfim, eu perco isso aqui. Então, esse aqui passa a ser minha prioridade 1. Cartão de crédito. Vamos lá, se tu olhar o que tu gastou no cartão de crédito foi só com bobagem. Esquece o cartão de crédito. Ou financia ele no mínimo possível, ou deixa para depois, mas dá importância primeiro para aquelas dívidas que comprometem o teu bem-estar. O que compromete o meu bem-estar? Saúde, moradia, transporte, educação. São coisas que influenciam o meu bem-estar, o meu padrão de vida básico. Né? Aquelas coisas, pirâmide de Maslow, né? Quais são as minhas necessidades básicas? Fome, dormir, ter dinheiro para se movimentar, ter um Saúde. lugar para morar, saúde. Então, minhas necessidades básicas. Quais são as outras necessidades? Eu vou escalando por ordem de importância. Então, eu faria isso. Quem está endividado, primeira coisa, não tenha medo de olhar para as dívidas. Olha, encara, tá tudo bem, já aconteceu. Pensa que a partir de agora tu vai fazer uma coisa diferente. Mas se já aconteceu, elenca elas e começa a eliminar de acordo por importância. Quem não está endividado pode também começar, por exemplo, pelas mais caras. E a mais cara não é valor, a mais cara é por taxa de juros, que é a que pode me dar uma dívida maior. Então, por exemplo, um financiamento imobiliário, sei lá, 8% ao ano é os juros de financiamento. Só que quando eu olho para o cartão de crédito, são 500%. Então, o que eu tenho que liquidar primeiro? O cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito é o cara que está me tomando mais dinheiro. É o cara que, se eu não pago num mês, ele vezes 5 a minha dívida no mês seguinte e assim vai indo, porque vai obedecendo a regra de juros compostos. Então, elenca tuas dívidas, não tenha medo de olhar para elas e começa a sanar pela ordem de importância, as que eu mais preciso para manter as minhas necessidades básicas e depois vai eliminando as que não são tão importantes assim.
Que maravilha, estava pensando aqui para quem está nos escutando, e aí eu acho que já vem de novo um pedido que eu tenho feito, é que as pessoas possam compartilhar esses podcasts. Que possam, quem não se inscreveu, se inscrever, quem está vendo pela primeira vez, se inscrever. Se inscrevendo, eu estava dando até uma orientação errada, né? A pessoa que se inscreve no canal da Band, não, a inscrição tem que fazer a inscrição, eu fazia no canal da Band e no meu Uhum. YouTube lá. Mas o like fica para os dois, porque a gente está podendo, o YouTube pode fazer collab agora. Compartilhar, que Então, legal. na hora que coloca, já está colocando no collab também do meu, mas de poder realmente estar curtindo, deixa ali, coloca a curtida e compartilhar com outras pessoas, porque isso realmente uma orientação necessária. A quantidade de pessoas que nós temos hoje endividadas, a quantidade de pessoas que nós temos hoje buscando solução no Tigrinho e nesses jogos Nossa. todos de aposta, é muito grande. E isso é uma ilusão e isso é algo que tem gerado problemas maiores. Então, já que nós estamos começando o ano, vamos começar o ano de uma forma diferente, olhando a realidade de uma maneira realmente com mais adultez, com mais consciência, podendo suportar a dor. Nós não vamos quebrar. E se tiver muito, muito duro, poder pensar quais são os lugares que eu posso pedir ajuda, com quem eu posso me aconselhar. Então, aqui a gente tem dicas bem bacanas já para começar o ano realmente de uma maneira diferente para as pessoas que estão endividadas. E para as pessoas que não estão endividadas, que possam cuidar para realmente poder ter uma prosperidade. E aí, para a gente poder fechar, Pri, que dicas que tu dá para as pessoas realmente poderem cuidar melhor da sua saúde financeira? Eu sempre entendo que aqui é um momento de mentoria, Uhum. então a gente está fazendo uma grande mentoria. É uma pena que a gente não tenha hoje orientação para crianças, não tenha orientação nas escolas, e eu não consigo entender por que isso não passa. Por que a gente não tem, dentro das instituições de ensino, escola para a vida? Né? Sim. E entendendo que vida, uma das partes é cuidar dos dados de realidade. Então, o que tu daria como dica para as pessoas, livros, onde é que as pessoas podem buscar orientação, informação? Primeira coisa, primeira dica, né, digamos assim, primeira orientação que eu dou é o uso da palavra não, né? Então, primeiro começa por aí, começa a usar mais a palavra não. Não posso, não tenho, não quero. A gente faz muitas coisas hoje pensando no bem-estar dos outros e não tanto no nosso, né? E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa, como eu disse, o sim do outro é um não para mim, então eu começo a não me respeitar. E isso desencadeia, né, várias reações aí. Então, primeira dica, uso não. Segundo, tentam incutir na nossa cabeça de que existe uma fórmula mágica, que se eu tiver 50% da minha renda para custos fixos, 30% para custos variáveis, 20% para investimentos, isso funciona, não funciona. Tá? Por quê? De novo, porque finanças está ligado à emoção e a gente não consegue racionalizar quando a gente deixa a emoção se envolver. Então, o que, que eu daria de dica? Primeira coisa, olha para a tua realidade hoje e entende se aquilo ali está fazendo sentido. Como a gente falou antes, né? Eu estou vivendo uma vida que está dentro das minhas condições. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, já é um grandíssimo indício de que eu estou vivendo um padrão de vida que não comporta o que eu tenho hoje. Como é que eu posso me organizar? É eu dar esses passos para trás, Jaque, e dizer, olha, não dá agora, voltar, né, com o não, não dá agora, preciso viver num padrão de vida um pouco menor agora, por quê? Para eu poder organizar o terreno e ali na frente poder usufruir com mais tranquilidade. Então, sim, planejem. Mas planejamento não é fazer planilhas e gráficos e cálculos. Planejar é botar no papel, ok, eu ganho X, eu estou gastando Y. Aonde eu posso olhar e, de repente, dar uma reduzida, de repente, dar uma repensada. Tem coisas que eu posso tirar neste momento. Eu não acredito em cortar coisas de forma permanente, porque eu acho que a gente precisa de incentivo para querer seguir se organizando. Mas tem coisas que eu posso parar por um tempo, até que eu possa me organizar melhor, tirar a cabeça da poeira e aí voltar a ter essa qualidade de vida que eu estava buscando. Então, não, primeira coisa, e planejamento. Mas planejamento simples, uma folha de papel e uma caneta dá para fazer um planejamento. É olhar o quanto eu gasto, o quanto eu ganho e como que eu posso partir dali para manter
né, cumprir com as minhas obrigações, o que eu preciso fazer, e buscar alternativas e formas de eu poder alcançar o que eu gostaria de fazer. Algum livro, algum vídeo, algum... Livros, vamos lá. Eu gosto muito dos livros. Eu gosto muito da questão de psicologia, né? Então, o livro do Daniel Kahneman é um livro longo, é um livro extenso, mas é um livro muito bom. É um livro que fala sobre essa Mas questão que a esse a gente pessoa tem que falou. gostar de ler, né? Tem que gostar de ler, É. sim. O livro mais prático, vou dizer assim, posso falar nomes de Claro. pessoas? Foi um dos meus mentores, no sentido de onde eu estudei muito para prestar consultoria hoje, o Gustavo Cerbasi. Eu gosto muito, eu tenho toda a literatura dele. São livros finos, fáceis de entender, de fácil consumo. E eu recomendaria muito. Tem vários livros ali, inclusive de várias etapas. Ele tem livros onde ele fala de finanças de casais, ele tem livros focados para investimento, para aposentadoria, para endividados. Então, tem vários tipos de livros dele. São livros curtos, bem objetivos, com uma linguagem simples, que qualquer pessoa que lê vai conseguir aplicar na sua vida. Que maravilha. Eu estava lembrando do livro que, para mim, foi um livro que me impactou bastante, e ele é um livro bem cognitivista, assim, que é O Segredo da Mente Milionária. Maravilhoso, sim. Eu me lembro quando eu li ali uma questão sobre as mulheres, né? Que nós, mulheres, não somos incentivadas a entender que a gente tem que cuidar do nosso Sim. dinheiro. Eu estava lembrando também que eu acho que eu nunca assisti mais de um episódio, tenho que ser sincero. Eu assisti que é o Primo Pobre. Que ele fala muito, assim, de uma maneira que foi alguém também que foi se descobrindo e acabou vindo. E eu acho que ele faz algumas provocações que são bem interessantes, né? A pessoa diz, não tenho dinheiro, e daqui a pouco tá andando com o melhor telefone, com o melhor Eu me tênis. sinto um pouco travada na hora de indicar uma pessoa. Eu consumo algumas pessoas na internet para eu ter outros pontos de vista. Por que eu tenho dificuldade de olhar para essas pessoas? Porque elas são muito polarizadas. Então, elas trazem uma visão de finanças muito tendenciosas. Essas pessoas que são muito grandes na internet, que falam de finanças, elas acabam sendo influenciadas politicamente, socialmente. Então, existe também outras vieses que influenciam essas pessoas, né? Então, quando eu digo para estudar pessoas, eu indico pessoas que realmente eu fui atrás. Tem uma pessoa que pouquíssima gente conhece e que ela é simplesmente fantástica, que é a Vera Rita. Ela é o maior nome hoje em finanças comportamentais no Brasil. Depois eu posso te passar o nome dela. Eu fiz curso com ela sobre finanças comportamentais, arquitetura de escolhas. E é muito fantástico, porque ela traz economia e finanças com um viés muito de como a gente está falando, muito voltado olhando para as emoções, para as escolhas, para os hábitos, e não necessariamente para quanto eu ganho, que é o que essa galera grande hoje faz. Vou te ensinar a multiplicar o teu dinheiro. Gente, não E quando vê, tá existe vendendo isso. curso, tá vendendo um monte de coisa É por isso trás. tudo, eu faço Sim. 3 slides no meu Instagram e ofereço um link, né? Eu boto o link no meu Instagram, claro que eu boto, gente, mas é para falar comigo, para saber se faz sentido ir para consultoria, É mas... isso, e tem um serviço aí, mas eu entendo o que tu está dizendo, assim, o cuidado que tem, porque tem outros atravessamentos e às vezes alguns Exato, tem outras interesses vieses que maiores. são, Sim, né, cumprir com outras expectativas da adorei o pessoa. teu cuidado. Obrigada. Obrigada pela companhia, Imagina, eu que obrigada realmente agradeço. pelo teu tempo de estar aqui. Tempo é vida, tempo é dinheiro. E aí a gente está encerrando mais um episódio, esse momento que é um momento super importante. Quem está vendo agora o podcast está pegando bem. Nós estamos no início do ano, mas é um comportamento que ele serve para qualquer momento do ano. E quando a Priscila está colocando e falando sobre o fato da gente poder dizer não, o fato da gente poder, de alguma forma, se apropriar da sua vida, nós estamos falando muito de E autoconhecimento. poder escolher, né, Jaque? Eu tenho a oportunidade de fazer escolhas por mim. Esse é um ponto fundamental. E o que está por trás dessa possibilidade de escolha? A gente ter consciência dos nossos valores e nosso propósito. O que realmente me move? E isso é a grande maravilha da gente ser humano. Gente, obrigado pela companhia e até a próxima com mais um conteúdo para vocês. Até lá.